Ai, gente, a neurociência vem quebrando muitos mitos sobre muitas coisas. E uma delas é sobre como a gente aprende. Você já deve ter escutado um antigo ditado que diz mais ou menos assim: não se ensina truque novo para cachorro velho? Você já escutou isso? Mas aí vem a neurociência e muda tudo com dois conceitos: a neurogênese e a neuroplasticidade, que foram os estudos que mostraram que até o final de nossas vidas a gente pode construir novos neurônios. Olha que sensacional! E melhor, a gente pode fazer novas sinapses neurais, ou seja, criar cadeias novas de neurônios. Óbvio que quanto mais velho a gente fica, mais esforço a gente tem que fazer para que essa cadeia nova se consolide. E aí, outro tema também fundamental no processo de aprendizagem é a inteligência, claro. A gente está falando de modelo mental. A palavra mais corriqueira que vocês já devem ter ouvido por aí é o famoso mindset, que mind de mente e set de configurações, ou seja, mindset são as configurações que a nossa mente tem. São as nossas crenças, os nossos modelos mentais desenhados ao longo da vida que vão determinar em grande medida como é que a gente enxerga as coisas. Uma autora chamada Carol Dweck, que escreveu um livro muito legal chamado Mindset, ela conta que uma vez ela viu num curso que quando eles não passavam, eles recebiam a nota: ainda não foi dessa vez. O ainda não foi dessa vez tem um poder incrível de apontar uma curva de aprendizado, não um fim. É importante lembrar que um rótulo não define quem você é, mas sim onde você está. Dependendo da bagagem emocional do indivíduo, da criança, esse rótulo pode vir de uma nota, de um comentário, de um estímulo externo significativo, mas todos esses fatores externos, eles têm um viés de confirmação de que ele não pode, não merece e não consegue ir além. E aí, gente, um dos grandes motivos é porque não dá para ignorar que o aprendizado está diretamente ligado às emoções. Pensa, quando eu me sinto diante do novo cenário, mais encorajado eu fico para persistir no novo caminho. E aí, o grande desafio é que ninguém conta pra gente quais são as emoções primordiais e os sentimentos que ficam presentes durante o processo de aprendizagem. E conhecer sobre eles é decisivo para que a gente possa ensinar as pessoas e aprender mais sobre isso. E aí, quanto mais consciência a gente tem sobre essas emoções e os sentimentos, menores são as chances da gente desistir no meio do caminho. Para explicar isso, eu vou usar um exemplo bem conhecido, que é um exemplo da Kodak. Por que uma empresa dessa quebra? Com certeza, não é falta de competência ou falta de profissionais talentosos. Faltou perceber os sinais da mudança. Mas o que acontece é que ninguém conta pra gente quais são as emoções que a gente vai sentir nesse processo. Para pensar nessa transição, não era uma simples inovação que a Kodak teria que fazer. Ela teria que sair da indústria química, que era a sua original, para a indústria digital, trocar uma posição de expert para aprendiz. A gente já fez esse exercício com mais de 5.000 pessoas em sala e as respostas são muito similares. Geralmente eu uso esse exemplo e costumo perguntar assim: como é que a gente se sente quando a gente está na posição de aprendiz? E sentimentos assim que não são lá os mais agradáveis. O que a maioria das pessoas me dizem é insegurança, incerteza, desconforto, aquele sentimento de perda de controle, ansiedade, dependência dos outros, inferioridade, entre outras coisas, mas nessa mesma linha. E o que a gente sente, por um outro lado, de positivo quando a gente está na posição de expert? Basicamente o contrário, né? Segurança, conforto, poder, tranquilidade. Eu brinco que dá até uma paz, sabe? Alguém vem desesperado: como é que faz isso? Você fala: calma, eu vou te ajudar. Não é assim? Vamos lá. Gente, pergunta boba 1 desse vídeo: você gosta de sentir assim? Pior é quando uma parte da turma já entendeu a lição e outros estão para trás. E isso fica evidente para todo mundo. Eu costumo brincar que no fundo,
Todos nós estamos vivenciando grandes batalhas internas que nem a gente sabe tão bem dimensionar. Nesse mundo volátil, que é o VUCA, o volátil, incerto, complexo e ambíguo, nós precisamos entender cada vez mais que o incerto e as mudanças serão parte constante da nossa rotina e as emoções do aprendiz também. O fato é que se a gente não for generoso, compassivo e gentil com o processo de aprendizado, tanto o nosso quanto das pessoas ao nosso redor, inclusive os nossos alunos, esse processo vai ser limitado, porque entender não é aprender. É uma combinação leve entre o cognitivo e o emocional, como parte integrante do planejamento da aula. Agora pensa com a gente, a mobilidade urbana é importante e um decisivo aspecto na qualidade de vida das pessoas, na facilidade, na própria segurança, inclusive. Por isso, ensinar as pessoas de todas as idades a aprender sobre mobilidade urbana e sobre aprender com eficácia, que é o Scrum, pensa comigo, combinar tudo isso é o Ligue os Pontos desse curso. O que a gente está fazendo é trazer para vocês os 3 aspectos fundamentais de aprendizagem e eficácia de execução, para que cada um de vocês, quando estiverem presencialmente em sala e por que não aí à distância, consigam ver que o nosso compromisso é com o lifelong learning. Esse é um termo que a gente também vai deixar mais sobre ele na sessão de estudos. Lifelong learning é um aprendizado para a vida. Nosso desejo é que cada um de vocês se sintam com a curiosidade de aprendizagem de uma criança, mas com a confiança de um docente que sabe seu papel de aprendizagem no mundo. No final das contas, a ideia é saber sempre, mas com a plena noção do tamanho ainda da nossa ignorância. Vamos juntos?